Saiba se você é um síndico ditador. Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Como Orar. Afinal, orar bem é mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de pedir a você que faça a sua inscrição aqui no nosso canal, que acione o sininho para ser notificado de novos vídeos e que dê um joinha. Isso aí ajuda a gente bastante aqui no YouTube. E também agora a gente tem a possibilidade, se você está gostando do nosso conteúdo, você pode colaborar com a gente. Aí embaixo aí tem a indicação do Valeu. Você pode fazer uma contribuição para a gente e assim a gente ir melhorando aqui o nosso canal, trazendo mais conteúdos para vocês. Você também pode solicitar as edições do Jornal do Síndico aqui com a gente, né? Basta você mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, que é o código de área 31, o número 984817642. Hoje aqui com a gente nós contamos com a presença do Dr. Marcos Monteiro, que é advogado condominialista, diretor da AMAD, que é a Associação Mineira dos Advogados, né, do Direito Imobiliário, e está aqui para colaborar com a gente nesse assunto delicado, né, doutor Marcos? Seja bem-vindo aqui ao Comorar. Márcio, um grande abraço. É um enorme prazer né, estar podendo participar do programa. Você é uma referência, né, para todos nós aqui no mercado, né, do direito condominial. Né, o Jornal do Síndico é há quase 30 anos, né, aqui em Estamos Minas, aí. o Comorar. Então, assim, é com grande satisfação, né, que eu venho hoje poder conversar com você e com, né, as pessoas que acompanham, que seguem o canal. Então, doutor Marcos, e esse assunto que a gente traz aqui hoje do síndico ditador, né? Como é que no condomínio ali, porque a gente aqui, nosso canal é direcionado para a grande maioria de síndicos, né? Mas condôminos também assistem a gente, advogados, administradores, né? Mas quando saber que o síndico ali, porque às vezes ele nem sabe que ele está tomando as atitudes que não deveria tomar, né? E se transformando no ditador ali no condomínio, vamos dizer assim, no dono do condomínio, né? Como é que o síndico, né, percebe, né? Como é que a gente pode dizer ao síndico, né, que ele está ali se transformando num síndico ditador? Mas essa é uma questão realmente bastante delicada nos condomínios. A atividade do síndico, né, na grande parte das vezes, ela é muito solitária. Né? A falta de participação, de colaboração dos demais moradores, e a gente percebe isso, às vezes, nos baixíssimos quórums, né, das assembleias, isso acaba gerando uma certa frustração e muitas vezes uma compreensão equivocada por parte do síndico, de que já que as pessoas não estão interessadas, né, que o síndico então pode fazer o que bem entender, agir por conta própria, o que é um erro. O síndico, principalmente, ele deve se ater às suas obrigações que estão previstas no Código Civil, principalmente no artigo 1348. Ele deve procurar pautar sua conduta pelo artigo 1348, onde, né, lá vai estar as obrigações dele, como convocar a assembleia, fazer cumprir a convenção, o regimento interno, diligenciar a conservação do condomínio e uma série de outras regras, né, que vão ser ali uma espécie de norte para a conduta dele, do síndico. E, obviamente, também, além da questão do Código Civil, o síndico deve procurar sempre se ater, né, à questão das normas previstas na convenção e no regimento interno do condomínio. Né? O síndico, né, não pode ultrapassar ali as questões previstas em convenção e no regimento interno. Mas às vezes ultrapassa.
né? E você falou bem, o doutor Márcio, essa questão também da omissão relacionada aos moradores, né? Os condôminos que não participam e tudo. Então, que acaba, assim, deixando o síndico ali sozinho, e o síndico acha, então, que como ninguém também quer saber de nada, né, ele vai tomando as decisões que ele acha pertinente ali tomar na maioria dos casos, né? E às vezes ele pode ultrapassar algum limite, né? E um ou outro morador, às vezes, percebe isso, né, e questiona o síndico, né? Como assim? Como que o síndico e os moradores, né? Mas como que o síndico deve assim se atentar para não estar ultrapassando esse limite? A gente pode citar aqui, você poderia citar alguns casos que demonstrem que ele está ultrapassando esses limites. Márcio, é sempre eu entendo que são. Eu vou colocar aí duas espécies, dois casos que acontecem. Esse primeiro que eu coloquei, que até por essa falta de participação, né, o síndico acaba se sentindo realmente solitário e acaba agindo por conta própria. Mas existem também outros casos, né, e estes já relacionados ao próprio temperamento da pessoa que ocupa a função de síndico, que às vezes se portam realmente como donos do condomínio, agindo realmente como verdadeiros ditadores, né? Não é raro casos de síndicos que criam regras que não existem na convenção ou no regimento interno, que aplicam multas a seu bel prazer e muitas vezes de forma persecutória contra um ou alguns condôminos. Já vi casos, Márcio, de síndicos que decidem por sua exclusiva vontade obras que serão realizadas, chegando a decidir sozinhos a cor ou tipo de acabamento. Então, assim, existe essa questão, realmente, às vezes, do síndico estar solitário, e existe, infelizmente, também, às vezes, uma desvirtuação. O síndico, né, igual reforço, ele deve sempre se atentar na sua conduta à convenção, porque ali está, na convenção vem constando, né, a questão da administração, do que pode ser feito, a questão do regimento e do próprio Código Civil, porque ele deve seguir esse norte legal, porque a partir do momento que ele extrapola as regras da convenção, do próprio Código Civil, ele comete, Márcio, um excesso de mandato, um excesso de gestão. E o síndico, inclusive por causa do artigo 1348, ele pode, inclusive, vir a responder pessoalmente com seu patrimônio pessoal se as condutas de excesso de gestão gerarem prejuízos ao condomínio, a algum condômino ou a terceiros. Então, assim, é uma responsabilidade, né? Todos nós sabemos, é uma responsabilidade muito grande a função de síndico, e ele tem que tomar cuidado, então, seguir, né? Código Civil, convenção e regimento, para não cometer esse excesso de gestão. E outra coisa, assim, outra questão que eu sempre acho que eu acho muito importante é que, além do síndico seguir essas normas, esse norte que a gente mencionou, é que ele procure ouvir ao máximo, obviamente dentro do possível, né, a opinião dos demais condôminos, bem como se faça auxiliar, Márcio, por um conselho consultivo e fiscal e, se possível, também por uma assessoria jurídica. Marcos, a gente está falando aqui, né, começou falando também, né, da questão da omissão dos moradores, né, e que faz com que o síndico se torne ali uma pessoa que é ele que está tocando ali o barco do condomínio, né, então ele vai tomando as atitudes que ele acha pertinente, às vezes ultrapassando o limite até da legislação, da convenção, do regimento. Mas existem casos de síndico que realmente, né, que eles querem fazer as coisas, né, só da cabeça deles, né? Ele impõe ali a sua opinião, né, não escuta os moradores, né, e às vezes é omisso em determinadas situações. Por exemplo, para aqui já chegou casos aqui de morador de último andar, né, de unidade do último andar, que nós estamos ainda terminando o período chuvoso, né? Mas que o telhado sofre com as chuvas,
né? E devido à falta de manutenção, aí entra o caso da omissão, as unidades logo abaixo são prejudicadas, né? E o síndico simplesmente se omite, né? No caso de fazer tanto a recuperação do telhado, né? Quanto o reparo, né? O prejuízo que as unidades tiveram com relação ao prejuízo, né? Quer dizer, a gente pode enquadrar esse aí num perfil de um síndico ditador? Sim, é sempre muito, assim, é muito delicado, Márcio, a gente às vezes falar do síndico, porque a gente sabe que é uma função ingrata, né? Muitas vezes, assim, é o que a gente vê na maioria dos condomínios, é uma pessoa que muitas vezes ali está se dedicando, mas não tem o apoio dos demais moradores. Então, assim, a gente sempre toma muito cuidado, a gente acaba tendo sempre realmente muito carinho com a figura do síndico, que, igual eu falei nesses casos, pô, ninguém participa, ninguém apoia. Você acaba ficando muito sozinho e, às vezes, assim, até numa espécie de, de espírito justiceiro, não, vou resolver as coisas aqui. Acaba trocando os pés pelas mãos. Mas é igual a gente colocou também, existem também as pessoas, os síndicos, que até por questão de temperamento pessoal, realmente extrapolam, né, tem esse espírito realmente autoritário. Nesse caso, por exemplo, que você mencionou, né, síndicos que não ouvem os demais condôminos, que deixam de cumprir suas obrigações. Veja, Márcio, por exemplo, essa questão do 1348. Lá, uma das questões do inciso 5º do 1348, é uma das funções mais importantes do síndico, é diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e fazer zelar a prestação de serviços. Se o síndico não cumprir isso, e aí voltando até naquela questão que eu coloquei dele responder com patrimônio pessoalmente, né, inclusive seu patrimônio pessoal, Inclusive, nós já fizemos até um vídeo aqui sobre isso. se dá um problema no condomínio e é verificado que foi por omissão, por falta de ação, ele irá responder e até mais, mas, por exemplo, se você não cuida da fachada, o síndico não tomou as providências, se um reboco ou algo cai ali, inclusive cai numa pessoa, né, acaba ferindo uma pessoa, o síndico, veja bem onde que chega, Márcio. Ele pode responder, inclusive, criminalmente por lesão corporal. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e o fato do síndico, aí voltando, não se atentar às suas obrigações, que, né, repita, estão lá no Código Civil, principalmente no 1348, na Convenção e no Regimento, acaba gerando um problema tanto para os condôminos quanto para ele próprio. Agora, Né? Marcos, antes da gente terminar aqui, né, eu queria saber o seguinte: é, transformado, vamos dizer assim, em um síndico ditador, né, num certo momento, os demais moradores vão acabar percebendo que eles vão sofrer com isso, né? E aí, como é que faz? Como é que faz, por exemplo, para, quando ele não está agradando mais, fazer a destituição desse síndico? Qual que seria o rito Ô, ali? Márcio, aí o síndico pode tomar um cartão vermelho, viu? Porque o artigo 1349 do Código Civil, ele prevê que se o síndico estiver cometendo excesso de gestão, não tiver cumprindo as responsabilidades dele ou agindo de forma ditatorial, ele pode ser retirado, né? Ele pode ser afastado através de uma assembleia que está até prevista no 1350, um quarto dos condôminos podem convocar uma assembleia para deliberar sobre o afastamento do síndico, né? Então precisa do quórum de um quarto dos condôminos e nessa votação basta a maioria simples. Então, assim, o síndico ele pode vir, inclusive, pela conduta dele, a ser, né, sofrer aí uma espécie de impeachment, né, no condomínio. Mas os moradores também não podem ter o mesmo exemplo do síndico, né, Marcos? Devem dar o direito de Não, explicação ali também nessa assembleia, não? não, obviamente tem que ser tudo feito de forma, além da questão formal, tem que ter a devida justificativa, mesmo porque tanto da parte do síndico quanto da parte dos moradores, qualquer decisão que contrarie
seja uma questão legal, do próprio Código Civil, ou da Convenção e do Regimento, em última análise, em última instância, acaba sendo discutido em juízo, né? Então, não gostamos da cara do síndico, simplesmente. Vamos reunir aqui e afastar ele. Não é assim. Essa decisão precisa ser devidamente fundamentada, obviamente, sob pena, inclusive, de ser, né, posteriormente anulada judicialmente. Pois é, mas eu falo também, nessa Assembleia tem que se dar o direito do síndico de também Ah, sim, não, argumentar em sua defesa, né? sem dúvida alguma, não, né? Não pode ser nenhuma atitude inquisitória, né? Obviamente, é um procedimento que está disciplinado pelo próprio Código Civil, artigos 1349, 1350. Tem que ser designada uma assembleia específica para analisar essa questão, né? Obviamente, ser comunicada a todos os moradores, obviamente, inclusive ao síndico, que vai ter oportunidade, né, de apresentar seu ponto de vista, sua defesa, né? Mas o ideal, Márcio, é que a gente não chegue a Chega isso, esse né? ponto. Não chegue a esse ponto, né? Aí nós já estamos no extremo, né? Por isso, assim, que voltando, né, assim, a importância do síndico agir sempre, balizar seu comportamento pela convenção, pelo que está no regimento interno e pelo Código Civil. E procurar, não, e procurar assim, aí vem a maior dificuldade, né? Porque realmente a falta de participação é muito grande, mas na medida do possível procurar envolver os demais moradores. Porque o síndico é um morador como qualquer outro, né? Não estamos falando aqui não da figura do síndico profissional, mas o síndico é um morador, um proprietário como qualquer outro que está ali dedicando o seu tempo, né? Durante um período ao bem comum, não é verdade? Então, assim, na medida do possível, ele deve forçar, entre aspas, né, incentivar a participação de todos, é, procurar ter a questão dos conselhos, e até, assim, uma questão que facilita muito, Márcio, que eu acho muito importante, em toda questão que envolve condomínio, é você ter um regimento atualizado, é uma convenção atualizada, um regimento, conforme, né, porque a gente, Márcio, é impressionante o tanto de condomínio que a gente vê assim com convenção antes do Código Civil de 2002, com aquelas convenções assim, aqui não vai nenhuma crítica às construtoras, mas aquela convenção padrão. Padrão. Até as construtoras melhoraram bastante nos últimos anos, mas se você pegar as convenções antigas que eram feitas pelas construtoras da época, muito simples, sabe? Que não refletem ali as necessidades daquele universo específico. Então, assim, né, sem querer adentrar muito nessa questão, mas assim, a importância também até para a administração, para evitar esses conflitos, que o condomínio tenha uma convenção, um regimento interno atualizado, que consiga atender ali as demandas daquela comunidade. Doutor Márcio Marcos Monteiro, né? Um prazer tê-lo aqui, doutor Marcos, né? E grato aí pelos seus esclarecimentos aí a nossa comunidade que assiste o canal do Jornal do Síndico. Muito obrigado pelos seus Márcio, esclarecimentos. o prazer é todo meu, né? Deixa aí um abraço para quem nos acompanha e estou sempre à disposição. Muito bem, vamos chamá-lo mais vezes, com certeza. Se você Grande gostou desse abraço. conteúdo aí, aproveita aí e já vai dando aí o seu joinha. Isso colabora demais com a gente. Agora a gente também tem o Valeu Demais. Você pode ver aí na barra aqui do vídeo aqui. E se você achar que a gente está prestando um bom trabalho e quiser contribuir com a gente, contribui com um valor lá, né? Não se esqueça também de fazer a sua inscrição no nosso canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também, se quiser receber as edições do Jornal do Síndico, é só mandar uma mensagem para o nosso canal de WhatsApp, que é o número, código de área 31, o número 984817642. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá!